Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais, que Deus te abençoe neste novo dia. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento. Senhor amado, te louvamos e te agradecemos. Tu és o Deus que sustenta a nossa vida, que nos dá a vida, que cuida de nós, nos protege, mas também que nos ama e que nos abençoa em tudo aquilo, ó Pai, em que nos colocamos submissos quando realizamos a Tua vontade. Muito obrigado. Cuida de nós, ó Deus, e nos abençoa agora pela meditação da Tua palavra, que ela, ó Pai, nos traga o alimento espiritual importante e necessário, ó Deus, para a nossa fé, para a nossa vida. Cuida, Senhor, de cada um de nós nesse dia e perdoe os nossos pecados, para que assim possamos, ó Deus, também ser agradáveis diante de Ti, em nossas decisões, em tudo que falamos e pensamos. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. A palavra de Deus hoje se encontra agora aqui em Mateus, né? Já vimos aí vários textos, provavelmente, possivelmente, todos os textos com não temas no Velho Testamento, e agora nós estamos entrando no Novo Testamento, né? São mais de 400 textos em que a expressão não temas, ou não temerei, ou temor, ou tema, né? Quando se refere a Deus, elas aparecem. E assim nós vamos observando várias situações diferentes, quem está falando essa expressão e o quanto elas nos ajudam na nossa caminhada de fé. A palavra hoje se encontra aqui em Mateus capítulo 1, verso 20, um texto muito conhecido, né, ali do nascimento de Jesus, aonde José recebe esta mensagem ou esta expressão. Verso 20 do capítulo 1 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós vemos aqui, então, o anjo falando para José. Enquanto Lucas relata o anjo falando com Maria, ali no capítulo 1 de Lucas, Mateus vai falar sobre o anjo falando com José e trabalhando na vida de José. Exatamente porque nós vemos aqui, do verso 18 ao 20, de que o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E aí o nosso texto, versículo 20, enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o texto termina dizendo no versículo 24 e 25 que, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. Nós vemos aqui então a obediência de José diante daquela mensagem. O não temas, que foi trazido para José naquele momento, em sonho, fez com que José, ao se despertar, então recebesse. Antes disso, o que está acontecendo antes do sonho? Nós vemos aí no verso 18 que Maria estava desposada com José e já eram noivos.
Havia na cultura judaica essa questão do noivado. Na verdade, eram 3 etapas, né? Quando as crianças nasciam, elas já eram definidas, né? As famílias já faziam este acordo. O segundo ponto era que eles então assumissem esse compromisso de noivado, e por 1 ano, então eles seriam chamados de marido e mulher, né? Mas ainda não assumindo de fato ou tendo aquela relação de um homem com a sua esposa. Então é o período do noivado nesse 1 ano. E depois deste 1 ano, então o casamento de fato, né? Quando tudo isso então se consome, e aí José e Maria então estariam juntos, morando na mesma casa e tendo relações sexuais, enfim, toda a atividade e a vida comum de um casal. E o que nós temos aqui no verso 18 é exatamente esse tempo de noivado, aonde nesse período de 1 ano, naquele momento, José e Maria já estavam noivos, já estavam se preparando, aguardando passar aquele momento para então consumar o casamento. E naquele ano, então, nós vemos então o Espírito Santo trazendo, concebendo Jesus ali em Maria, e o anjo então avisando Maria e avisando também José. Quando José sabe, o versículo 19 diz que José, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José era um homem justo, mas diante da lei de Moisés, como Deuteronômio 22, versos de 13 a 21 nos ensina, José tinha o direito de então denunciar este ato, porque Maria estava grávida, e aquilo então seria considerado um adultério, visto que ele já estava, ele poderia se desfazer então daquele noivado, né? E por causa desse momento que eles estão vivendo, poderia ser considerado um divórcio. Por isso o texto aí, em algumas traduções, diz que não querendo infamar, outras traduções diz não querendo divorciar. Então, por isso nós temos essa palavra aí, né? Então veja, ele está desposado no verso 18, no verso 19 ele já quer se separar, quer divorciar, né? Mas o texto diz, ele poderia se divorciar, ele poderia se divorciar, mas o texto diz que ele não queria fazer isso, não queria infamar, e exatamente ele não queria porque ele era justo, e fazendo isso provavelmente Maria seria apedrejada, como Deuteronômio, a lei em Deuteronômio então traz. Veja que ele não quer fazer isso, então ele resolve deixá-la secretamente. Ali a primeira atitude dele foi: vou pensar a respeito, o que está acontecendo, né? O que eu faço agora? E no verso 20 então, naquela noite, naquele momento de dormir, enquanto ele ponderava nessas coisas, enquanto ele pensava a respeito, enquanto ele meditava, e provavelmente aquilo perturbou a mente de José naquela noite, e então quando ele dorme, o anjo vem em sonho e avisa: olha, recebe, não tenha medo, receba Maria, né, como sua esposa, porque o que tem nela é gerado do Espírito Santo. E eles tinham um conceito do Espírito Santo no Velho Testamento. José tinha um conceito sobre o Espírito Santo. Ele não é alguém que ele não conhece o Espírito Santo como nós, né? Como nós conhecemos a partir do Novo, mas ele conhece o Espírito Santo a partir do Velho. Ele entende o Espírito de Deus.
e que o Espírito de Deus era aquele que trazia a verdade. O Espírito de Deus é aquele que manifestava a verdade de Deus. De Gênesis até Malaquias, nós vemos em vários momentos o Espírito Santo sendo chamado de o Espírito de Deus, né? E o Espírito de Deus então agindo nos profetas, usando a vida dos profetas para trazer a verdade de Deus e ensinar ao povo, mas também não só mostrar a verdade, mas também reconhecer que aquilo era verdade. O Espírito então era esse poder que trazia então esse entendimento e essa clareza. E o Espírito Santo, quando o anjo diz que aquele ser que está em Maria foi gerado do Espírito Santo, também era para revelar a José de que, olha, né, fique tranquilo, porque você não está sendo enganado, ou você não foi traído, mas em você está se cumprindo aquilo que todo o povo judeu estava esperando, a vinda do Messias. Desde Ageu, Zacarias e Malaquias, que os profetas estavam falando do retorno, de que o Messias viria. E tanto Isaías como também Jeremias e muitos outros profetas, mas também Moisés, desde Gênesis, falou que o profeta viria, de que um profeta como ele, maior do que ele, viria em Deuteronômio. E em Gênesis ele diz, né, do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, em Gênesis 3,15. Então é esse aguardar por esse descendente, por esse profeta, por este rei, por este filho de Davi, né, que viria, era algo conhecido de José e Maria, né? Então esse descendente de Adão, esse descendente de Abraão, esse descendente de Davi, esse descendente que viria para ser rei em Israel, ele era esperado. E por isso Mateus, então, antes desse momento, fala sobre a genealogia de Cristo, chegando até José. Ele começa a sua genealogia falando de Abraão e vai até José, exatamente para mostrar a aliança e o cumprimento da aliança. Por isso que a genealogia em Lucas é diferente, mostrando de Adão até Cristo, né? Mostrando ali a humanidade do Senhor. E aqui nós vemos então José sendo chamado de quê? O anjo chama ele de filho de Davi. José, filho de Davi. Ou seja, para que José tenha certeza de que ele é o descendente escolhido, e não havia muitos descendentes naquele momento, né, de Davi, e José foi o escolhido de Deus para trazer o Messias. E José, sabendo de tudo isso, então, quando acorda com muita alegria e fica em paz diante daquela situação. Meu querido, ok, você entendeu e você compreendeu tudo isso, e a fé em Jesus e a salvação veio por ele, exatamente porque o anjo também disse sobre isso, né? De que ele salvará o seu povo dos pecados dele, no versículo 21. Ele chama Jesus aqui de 3 nomes, né? Fala que ele vai ser o Jesus, ele vai ser o Deus Emanuel, ele vai ser aqui o Emanuel, né? Perdão, e ele vai ser Cristo, né? Então o ungido, o Deus conosco e o Salvador, né? 3 expressões que José tem aqui e que ele conhecia muito bem. A palavra salvação, Jesus, é o grego de Josué, né? Jeová salva. Emanuel é o Deus conosco, de Isaías 7,14, né? E o Cristo é o ungido de Deus, como Davi foi o ungido, o escolhido de Deus.
E aqui nós vemos o anjo, então, acalmando José. E nós sabemos de toda essa história, contada normalmente no fim do ano, no Natal, no período em que nós comemoramos o nascimento de Cristo. Nós sabemos de todas essas histórias. Mas a grande questão dentro do que nós propomos aqui, do Não Temas, o que isso tem a ver comigo, o que isso pode me trazer de alegria. Primeiro, não preciso nem dizer que pelo fato de como Cristo veio ao mundo, de que Ele é Deus e Ele é homem ao mesmo tempo. Por isso Ele nasceu de uma mulher, nascido sobre a lei, como Paulo diz em Gálatas 4, para nos resgatar da lei. Ele veio como homem, como um de nós. Mas quem veio como homem? O próprio Deus. Deus se manifestou em carne, como João capítulo 1 diz. Ele veio até nós. Deus se manifestou em carne, Ele se encarnou. Porque João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Hebreus capítulo 1 também diz que Ele é a expressão exata do seu ser. Então, Jesus é o próprio Deus encarnado entre nós. E esse Jesus é Ele que nos traz vida, é Ele quem nos traz uma nova vida, uma nova dimensão das coisas e da realidade. Gostei muito de uma expressão usada por Barclay, dizendo que em Jesus nós temos a realidade da vida. Nós reconhecemos aquilo que como é de fato. E quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a nós também. Quando conhecemos Deus, entendemos também quem nós devemos ser. E é nele que nós encontramos a realidade de todas as coisas. E quando nós vemos aqui a situação em que José se encontrava, isso também nos dá aqui uma direção sobre aspectos comuns nossos também e que nós precisamos aprender. Veja, José estava desposado com Maria, José agora fica sabendo que ela está grávida, mas ele, sendo justo, não quer infamar, não quer tomar uma decisão precipitada, e depois Deus então diz, através do anjo, mensageiro de Deus, traz aí a informação para ele: não temas, fique tranquilo em receber Maria. Então, o que ele não deveria temer? Ele não deveria temer receber Maria como sua esposa. Primeiro, ele estava com medo de Maria? Não, ele não estava com medo de Maria. A questão é que como ele seria visto, e a questão toda que está incomodando ele é como ele seria visto pela sociedade diante de uma mulher grávida e diante da lei de Deus. Ele está diante de uma situação que o incomoda. Ele está diante de uma situação em que ele precisa tomar uma decisão, porque diante da lei de Deus ele tem todo o direito de infamá-la, mas ele não quer fazer isso. Então, você provavelmente já passou por situação assim, de que você tem todo o direito de fazer, mas você não quer. E isso fala conosco. O dilema de José são os nossos dilemas. Talvez hoje você precise tomar uma decisão em que você não quer fazê-lo, ainda que seja seu direito, ainda que você esteja pronto a fazê-lo e que não há nenhum pecado e nenhum erro em fazê-lo, mas você não quer fazer. E quando a gente passa por esse dilema, essa situação, isso nos incomoda, isso nos perturba. Então, o não temas aqui deste anjo não se preocupe. Não é que ele está com medo
mas que ele está preocupado com a situação e que há uma decisão ali conflitante, em que ele está para casar-se, mas a sua esposa, até aquele momento do anjo, antes que o anjo falasse alguma coisa, o traiu. E na sua cabeça, ou no seu entendimento, ela teve relação com outro homem. E aqui o anjo então diz: fique tranquilo, José, né? O que está nela é a obra do Espírito Santo. Segundo o que nós vemos aqui, então, primeiro, não temas receber Maria como sua esposa, né? Não temas receber Maria, tua mulher. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui, né? A preocupação diante de uma decisão. Segundo, como o anjo chama José, né? José, filho de Davi. Isso é interessante porque como nós aprendemos, como nós sabemos, né, da questão da genealogia, mas quantas vezes nós também precisamos ser lembrados de quem nós somos, né? Às vezes nossas decisões são pautadas em sentimentos, em emoções fora do controle, né? Às vezes tomamos decisões no momento de ira, ou às vezes tomamos decisões no momento de alegria, sem muito raciocínio, né? Às vezes tomamos uma decisão no momento de paz, onde era necessário uma reflexão mais profunda, e aí tomamos a decisão de qualquer jeito, né? Então veja que as decisões em que nós tomamos podem ser interferidas pelo estado em que nós nos encontramos. E José aqui, de uma maneira sábia, ele resolveu deixá-la em secreto para pensar sobre o assunto, ponderar sobre isso. Mas aí vem o anjo e diz: José, filho de Davi. Então, diante das situações, a segunda questão que eu quero dizer aqui, que vai nos trazer paz e que vai nos ajudar a tomar as decisões certas, é quem você é. Lembre de quem você é. Se você é um filho de Deus, se você se considera um filho de Deus, como João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você é aquele que crê em Jesus, se você é aquele que tem recebido Jesus, se você é um cristão, se você se considera um evangélico, se você considera um filho de Deus, as suas decisões têm que ser como um filho de Deus. As suas decisões devem ser pautadas diante de quem você é aos olhos do Senhor. Então, diante disso, isso nos traz paz, quando nós lembramos quem nós somos diante de Deus. Santos, amados, né? Revestidos como eleitos de ternos afetos de misericórdia, como Colossenses 3 nos ensina a partir do verso 12 ali. Então você precisa compreender quem você é aos olhos das Escrituras, aos olhos de Deus, exatamente para tomar decisão. Não como um mundano, não como alguém que toma decisões de maneira carnal, mas de maneira espiritual, né? E assim, então, poder compreender que as suas decisões não são decisões de acordo com a sua vontade, mas decisões de acordo com a vontade de Deus. Mas só serão de acordo com a vontade de Deus quando você compreender quem você é. Aqui também uma terceira questão nesse verso que podemos tirar aqui. Então, não temos receber Maria, né, por sua esposa. Era a questão que estava envolvida ali, uma decisão que precisava ser tomada. Então o anjo está tranquilizando, dizendo: receba. E ele vai acordar, no versículo 24, despertado, ele vai fazer exatamente o que o anjo disse. Segundo, o que trouxe também tranquilidade ao tomar a decisão era José lembrar quem ele era, filho de Davi.
lembrar quem ele era, de que ele fazia parte da genealogia, de que Deus estava querendo usá-lo, de que ele era o escolhido de Deus para aquele momento, para receber o Filho de Deus, na sua descendência agora. Descendência essa que ele já conhecia, descendência essa e toda a linhagem e o Messias esperado, que a história e que ele também estava esperando. E Deus o escolheu para isso. Então, saber quem ele era, isso o ajudou muito a tomar aquela decisão também. E terceiro, quando diz aí, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Jesus é aquele que foi gerado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus que traz vida, o Espírito de Deus que para os judeus era considerado aquele que trazia a verdade, que trazia a vida, mas também que capacitaria a todos a reconhecer esta verdade. Ele não é só aquele que proclama a verdade, mas é aquele também que capacita o homem a reconhecer a verdade. E assim era como os judeus reconheciam o Espírito de Deus no Velho Testamento. E diante disso, José então, tendo esta informação de que não foi um homem humano que engravidou Maria, mas foi o Espírito de Deus, aquele que traz a verdade, aquele que capacita a reconhecer esta verdade também, José não tem dúvidas, e a alegria de José em receber Maria então é autêntica, e ele então tem esta alegria. Meu querido, Paulo vai nos ensinar em Gálatas 6 que de Deus não se zomba, aquele que planta colhe, um ditado popular diz, quem planta vento colhe tempestade, ou seja, o que nós plantamos, a ideia da semeadura, que nós plantamos, nós colhemos. E Paulo diz lá, se você plantar na carne, você vai colher corrupção. Se você plantar no Espírito, você vai colher vida. Então, meu querido, as nossas decisões, sabendo quem nós somos, sabendo a situação envolvida de que eu tenho até o direito de fazer algo, mas eu não quero fazê-lo, exatamente porque tem amor envolvido, porque tem um relacionamento envolvido. A terceira questão é: o que vem do Espírito Santo é a melhor decisão para a nossa vida. O que vem do Espírito Santo é vida. O que vem do Espírito Santo é direção e é verdade. O que vem do Espírito Santo não é só o verdadeiro, mas ele é também a capacidade de aceitar e receber esta verdade. Então, por isso que Paulo fala tanto da luta da carne e do Espírito. E esses dois lados estão diante de nós todos os dias. Então, eu não sei quais são as suas decisões para hoje e o que você tem que fazer. Você vai estar envolvido em várias decisões, várias circunstâncias diferentes, mas o que eu quero que você guarde para este dia, diante da nossa, do que nós nos propomos aqui, do Não Temas, é que você, diante das preocupações e decisões que você precisa tomar, assim como José teve ali essa direção de Deus, é que somente a palavra do Senhor, por meio do seu Espírito, nos trará a resposta certa para uma decisão que precisamos tomar. E que assim a sua vida seja então dirigida, conduzida pelo Espírito Santo, porque é nele que reside toda a verdade. E assim você, observando a palavra de Deus, mas iluminado com os olhos do seu coração, iluminados pelo Espírito Santo, você então possa discernir, e aquilo que você estava em dúvida possa então ser dissipada toda dúvida, e você possa então ter tranquilidade na decisão em que você precisa tomar. E que assim como José, despertado daquele sonho, então obedeceu à voz a voz do anjo,
você também busque a palavra de Deus, ore ao Senhor, e o Espírito Santo também vai te dar paz para, com alegria, fazer o que precisa ser feito. E que Deus te abençoe nesse dia e que você tenha essa direção de Deus para que as suas decisões sejam pacificadas, sejam decisões também que você possa dizer, que a palavra de Deus possa dizer ao seu coração, o Espírito Santo te tranquilizando para dizer: não temas, faça aquilo, ou então não faça, e você vai fazer ou não vai fazer, não porque você quer, mas porque o Espírito Santo está conduzindo a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nos perdoe muitas vezes quando nós tomamos decisões precipitadas, decisões, ó Deus, que podem nos trazer o mal, decisões, ó Deus, que nós tomamos pelo impulso, pelas emoções agitadas. Senhor, nos perdoe. Mas, Senhor, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito nos conduza a uma decisão, ó Deus, coerente, lembrando quem nós somos, lembrando, ó Deus, que a decisão que precisamos tomar é uma decisão, ó Pai, que deve ser feita, e assim, ó Deus, não porque eu quero, mas porque o Espírito Santo nos instrui, nos dá sabedoria, nos revela a verdade, mas também nos capacita a reconhecer que aquela verdade é de fato verdadeira. Ó Deus, muitas vezes nós ficamos em dúvidas, ficamos incomodados com o que fazer, e até nós não queremos fazer. E, Senhor, ajuda-nos para que nas nossas decisões sejamos dirigidos pela Tua palavra, que o Teu Espírito nos ilumine, e que assim, ó Deus, lembremos também que nessas preocupações e agitações da alma é o Senhor que nos tranquiliza, dizendo: não temas, fique tranquilo, porque o que vem do Espírito é a decisão certa a se tomar. Ajuda-nos e fortalece-nos, dá-nos discernimento, entendimento para isso, para que assim compreendamos cada vez mais a realidade da vida espiritual todos os dias da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o Senhor te conduza, por meio do seu Espírito, te conduza a toda a verdade.